Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de novembro, hoje é terça-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória do mártir São Josafá. Ele é bispo e mártir da igreja. Peçamos que, pelo testemunho deste grande homem, possamos também nós abraçar a fé que nos é concedida pela Santa Mãe Igreja. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta ao campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Josafá nasceu na Ucrânia em 1580 e faleceu na Bielorrússia em 1623. Foi monge na ordem de São Basílio Magno e dedicou-se de modo incansável à reforma dos mosteiros. Bispo enérgico na defesa da fé, muito se empenhou pela unidade da Igreja, motivo pelo qual conheceu o martírio. A seu exemplo, peçamos a graça de viver a verdadeira fé e doar a vida a serviço do reino. A oração coleta de hoje diz assim: Senhor, suscitai em vossa Igreja o Espírito que impeliu São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. Fortalecidos pelo mesmo Espírito, também nós, por sua intercessão, não hesitamos em dar a vida pelos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje, então, amados irmãos e irmãs, nos fala sobre o servo que procura, então, viver o seu compromisso. Jesus, então, nos convida a essa profunda reflexão. Se alguém tem um empregado, será que depois dele cuidar, fazer os seus afazeres, as suas obrigações, ele será convidado a sentar-se à mesa para a refeição? Ou, pelo contrário, ele servirá o seu senhor e assim que o senhor estiver servido, ele poderá sentar e comer? Então, há esta realidade do serviço, de colocar-se à disposição. Jesus ainda questiona, será que você vai agradecer o seu empregado por tudo aquilo que ele havia feito, ou ele fez o que deveria ser feito? Amados irmãos e irmãs, traduzindo isso para a nossa fé, para a nossa vivência da fé, nós precisamos entender o seguinte: o serviço é dom, é graça de uns para com os outros, com toda certeza. Por isso ele deve ser exercido na gratuidade, na liberdade. Ele não convalida de forma alguma, amados irmãos e irmãs, a tirania,
nem o abuso de poder que muitas vezes pode acontecer em meio às comunidades, em meio ao povo de Deus. Portanto, estes tipos de realidade, de abusos, eles não devem ser vividos. E Jesus luta contra isso com todas as suas forças. Ele ensina aos discípulos que esse caminho deve ser evitado. Sobretudo dentro de uma lógica que, amados irmãos e irmãs, era muito comum na época de Jesus e hoje ainda se faz presente. A lógica da retribuição, a fé retributiva. Eu faço, logo eu mereço. Não. É a gratuidade. Dar, servir, fazer por puro dom. Esse é o serviço cristão. Esta é a graça. Por isso que, amados irmãos e irmãs, por exemplo, um ministro da Eucaristia, alguém que exerce a função de catequista, que serve a função de pastoral de acolhida e tantos outros movimentos de nossa vivência de igreja, pastoral familiar, não estão sendo remunerados. É puro dom da gratuidade. Nós servimos a Deus servindo o irmão, servindo nossos irmãos e irmãs. E como este dom preciosíssimo faz com que a igreja movimente-se, ela tenha vida, ela caminhe, possa exercer o seu munus de acolher, de ensinar, de transmitir a fé. Portanto, que o Senhor nos ajude a viver esta graça e que suscite nos corações de nossos irmãos e irmãs também esse desejo de poder servir, de poder estar a serviço e disposição da nossa santa e amada Igreja. Isto é dom gratuito, dom de todo o coração. A antífona de entrada do dia de hoje dizia assim: fiéis à aliança do Senhor e às leis dos seus pais, os santos de Deus perseveravam no amor fraterno, porque permaneceram unidos num só Espírito e numa só fé. Então, permanecer unidos em um único Espírito, em uma única fé. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, por intercessão de São Josafá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.